ter uma palavra que eu vou precisar que vocês prestem muita atenção. Muita. O risco de alguém sair daqui dizendo algo que eu não disse é grande hoje. Porque eu vou falar de um assunto muito complexo, que eu já expliquei algumas vezes, e hoje eu quero mergulhar de cabeça nesse assunto. Eu quero falar sobre o que a Bíblia chama de ordem de Melquisedeque. Eu quero explicar isso. E quero fazer um link com a Nova Jerusalém, com a cidade onde todos aqueles que têm gratidão no coração vão morar, independente da religião. Mas a pessoa que manifesta graça na sua vida vai passar a eternidade no local que a Bíblia chama de Nova Jerusalém. E o recado já foi dado a todos os povos, e nós vamos trabalhar nisso nessa noite. Eu peço que você preste muita atenção. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Quem não tiver, pode compartilhar com alguém do lado. Gênesis, capítulo 14, verso 18. Livro do Gênesis, a palavra Gênesis significa começo, início. Nós vamos começar sobre esse assunto do início. Gênesis 14, 18. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Deixa a Bíblia aberta. Pai Santo, eu nunca, Senhor, terei condições de explicar esse assunto. Nunca. Não há possibilidade nenhuma. Nenhum ser humano pode um dia vai adquirir a capacidade de fazer com que as pessoas entendam a respeito desse assunto. Mas o teu Espírito Santo aqui nesse lugar tem essa capacidade. Então eu peço, Senhor, aplica essa verdade, essas verdades que serão ditas aqui hoje no nosso coração. Eu peço isso em nome de Jesus. Todos podem dizer amém. Amados, Deus chamou Abraão para começar uma grande obra. Deus disse a Abraão: você vai ser pai de muitas nações, mas exclusivamente de uma nação diferente, escolhida, amada. Dessa nação sairá o Salvador, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão. E num dado momento da vida de Abraão, ele encontrou o que a Bíblia chama de rei de Salém, que ninguém sabe de onde veio, não tem genealogia, ninguém sabe de onde surgiu esse homem chamado Melquisedeque. E a Bíblia diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E tanto é que a Bíblia diz que de tudo Abraão reconheceu a posição de Melquisedeque e devolveu o dízimo de tudo quanto ele tinha. E Abraão era muito rico, a esse rapaz chamado Melquisedeque. Essa é a primeira vez que a Bíblia fala de Melquisedeque.
Salmo 110, verso 4, tem a segunda citação a respeito de Melquisedeque. Vamos com calma, daqui a pouco eu vou dizer o que ele representa. Salmo 110, verso 4. Salmo 110, verso 4, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. No Salmo 110, versículo 4, há uma profecia de que a ordem de Melquisedeque duraria quanto tempo? Para sempre. Só existe uma coisa, um reino na Bíblia que dura para sempre. Quando Jesus ergueu um cálice que estava ali o vinho e representava o seu sangue, foi que Jesus disse: esse é o sangue da nova e da eterna aliança. Só existe algo, uma coisa, que vai durar para sempre, é o reino de Jesus, assim como a ordem de Melquisedeque. Então isso aqui é muito sério. A ordem de Melquisedeque, ela representa o desconhecido, a surpresa. A ordem de Melquisedeque representa alguém que Abraão encontrou, que não conhecia a Bíblia, não fazia parte, não tinha um endereço fixo, mas a Bíblia diz que isso vai durar para sempre. Hebreus capítulo 5. Hebreus, agora mais para o final da Bíblia. Se você voltar de Apocalipse para trás, é mais fácil encontrar o livro de Hebreus. Hebreus 5, verso 6. A partir de agora vamos nos ater a esse livro de Hebreus. Hebreus 5, 6 diz assim: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplica, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Sabe quem é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus. A Bíblia diz que o ministério de Jesus, ele foi ilustrado com a presença desse homem que apareceu a Abraão em Gênesis, e está citado profeticamente por Davi no Salmo 110. Continuando no livro de Hebreus, versículo 10, capítulo 5, versículo 10: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ainda no livro de Hebreus, agora no capítulo 6, no verso 20, onde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja que a Bíblia faz citações seguidas, dizendo que Jesus tem algo a ver com aquele Melquisedeque. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 7, verso 1: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Verso 10 agora, no capítulo 7, verso 10: porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Versículo 11: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque,
e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Verso 15. Isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Verso 17. E eu finalizo por aqui. Aliás, no verso 15 eu finalizo esse que fala. O verso 17: pois se testifica, pois és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok, agora olha para cá. Jesus, a obra de Jesus representa esse carinha aqui com esse nome estranho de Melquisedeque. O que é isso? Jesus falou disso lá em João capítulo 3, quando ele fala do Espírito. Ele diz: o Espírito sopra aonde tem uma igreja evangélica. Não foi assim que Jesus disse? O Espírito sopra aonde tem um Papa. Não foi assim? O Espírito sopra aonde se tem um conhecimento literal das coisas. O Espírito sopra aonde quer. Aonde quer. O apóstolo Paulo disse: Deus está em tudo e tudo está em Deus. Ainda que o ser humano possa dizer: Deus não existe, ali Deus está, porque não existe respiração que não seja para a glória de Deus. Existiu, eu acho que a vida seria muito sem graça se não houvesse música. Você não concorda comigo? Eu passo o dia ouvindo música. Impossível entrar no carro, sentar, o som ligado. Quando eu vou para o computador, som. Já imaginou um mundo sem música? Já imaginou um culto sem música? Seria muito sem graça. A música é muito importante. Inclusive, o livro de Salmos, um dos livros mais lindos da Bíblia, Salmos, é música. Isso aqui é música. O livro de Salmos é todo rimado em hebraico. O livro de Salmos é uma coleção de cânticos. Então o mundo seria muito sem graça se não fosse a música. E através dos tempos antes de Jesus, na época de Jesus, eu citei hoje de manhã que Jesus, quando saiu da última ceia, a Bíblia diz que tendo saído da última ceia, ele cantou um hino, já perto de ser preso e entregue aos principais dos sacerdotes. Depois de Jesus, surgiu coisas lindas. Beethoven, música clássica. Tem a música ruim, infelizmente existe o funk. Existe a música ruim. Mas existe música boa. E um dos maiores ícones da música em todos os tempos, talvez o maior estrondo do século passado, do ponto de vista musical, nós temos alguns. Nós temos Elvis Presley. No Brasil, nós temos o Roberto Carlos. E tem que ser muito religioso para não gostar do Roberto Carlos. Tem que ser fanático ao extremo para dizer: eu não vou ouvir Roberto Carlos. Mas talvez um dos maiores fenômenos da música mundial no século passado foi um grupo de 4 ou 5 rapazes. Beatles. Um grupo de 4 rapazes. 4 ou 5? 4 rapazes que saíram de uma cidadezinha inglesa chamada Liverpool e entraram pelo mundo chamado The Beatles, os Beatles. Até hoje, o Paul McCartney lota estádios com a fama trazida dos Beatles. E um dos líderes desse movimento, os Beatles, é conhecido, foi assassinado, John Lennon. John Lennon era ateu.
Eu gostaria de poder, se houvesse essa oportunidade, eu gostaria de ter alguns minutos de conversa com Lennon. E eu provaria para John Lennon que eu sou mais ateu do que ele. O Deus ensinado e pregado pela maioria das religiões não é o Deus do Evangelho. Portanto, em relação a esse Deus, eu sou ateu. Quando o amigo Álvaro, que está aqui também, ateu, quando o contato dele me foi passado pela internet, eu disse: eu vou provar que eu sou mais ateu do que você, do ponto de vista do Deus que é ensinado fora. O Deus que é ensinado nas religiões é um Deus mau, é um Deus vingativo, é um Deus sanguinário. É só você ler o Antigo Testamento de uma forma inadvertida. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, amados: só existe um Jesus na Bíblia, no Evangelho. E não venha me dizer que o Jesus da Igreja Universal é o mesmo Jesus do Evangelho. Não me diga isso, porque não é verdade. Um Jesus que diga: traga tudo que você tem, que eu vou lhe dar 1000 vezes mais, bota para queimar no fogueiro que eu lhe dou. Já até está isso na Bíblia. Alguém já viu Jesus dizendo isso para os apóstolos? Ó, reúne o povo, e em vez de dar pão e peixe, que eles estão com fome, você manda botar tudo que tem no envelope para a gente queimar. Está na Bíblia isso? Portanto, existe dois Jesus: o Jesus da prosperidade e o Jesus do Evangelho. Até porque, se o Jesus do Evangelho entrasse numa igreja da prosperidade, ele não ficaria. E se Jesus do Evangelho chegasse numa igreja da prosperidade e dissesse assim: eu não tenho aonde reclinar a cabeça, e eu dizer: rapaz, você entrou no lugar errado aqui. Aqui é um lugar de prosperidade. Você está sem reclinar a cabeça, isso é maldição, viu? O Jesus do Evangelho não entraria no lugar da prosperidade. Eu duvido muito que o Jesus do Evangelho entrasse em qualquer igreja que eu conheço. Muito. Com certeza ele seria marginalizado pela religião de hoje, assim como foi pela religião da época. Quem é que entregou Jesus a Pilatos? Quem foi? Foram os ateus da época de Jesus? Foi os religiosos da época, o pessoal que andava com a Torá na mão e sabia de có e salteado. No ministério de Jesus, eu disse ontem lá em Missão Velha, o seu nascimento foi sem igual. Nasceu de uma virgem. Isso nunca vai se repetir. A sua vida foi sem igual. Ele foi perfeito em tudo. A sua morte foi diferente de tudo, porque morreu o inocente. E a sua morte, ela é única, porque ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo agora, hoje.